Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Esse é o resumo da sua novela Terra Prometida, 20 de fevereiro de 2024. Urias é acolhido na casa de Tileia. Ele diz que teve que sair do acampamento para proteger sua família. Diz também que nunca gostou muito do acampamento, mas agora começa a dar valor que tinha. Mas ele garante que vai voltar para sua família. Ele ganha um abraço coletivo e a sala para dormir até arrumar uma casa para recomeçar. Ele agradece e diz que amanhã mesmo vai procurar um trabalho. E Kalu diz que é melhor mesmo, pois ele roubando é um desastre. Todos riem. Hayud pede que Mara deixe os estrangeiros em paz. E diz que ela está se encontrando muito com Akan e as pessoas podem maldar e falar. Eloy diz que ela está passando dos limites, se intrometendo demais na vida alheia. E sobra para ele. Ela diz que se todos em Israel fossem igual aos dois, seria uma baderna. E diz que Eloy é um encostado. Depende deles para tudo, come da comida dela, da comida que ela faz, mora na tenda deles. Ele diz que trabalha e ela diz que ele só conseguiu esse emprego graças à intervenção de Hayud. Ele não passa de um imprestável que vive às custas deles. Eloy bate com um copo na mesa, levanta e se retira. Ioná vai atrás e pede que ele tenha paciência e diz que ela não fala por mal. Eloy diz que ela fala por mal e para magoar. Ele diz que é um homem e não um moleque e que não dá mais. Ela pergunta o que ele pretende fazer e ele diz que quer uma tenda para viver só com ela, bem longe de Mara. Akan mente dizendo que Urias foi embora para viver em um lugar melhor e diz que os hebreus não servem para ser sua gente. Ele diz que os estrangeiros não valem nada. Salmo observa a conduta de Akan de longe. Depois de ouvir sobre a história de Abraão, Raabe fala para Inês e Eleazar que quer que Deus se apresente para ela. Ela diz que quer e precisa de uma nova identidade. Ela quer ser uma nova Raabe, quer ter um relacionamento com Deus. Diana delira e chama pelo nome de Aruna. Darda fica pensativa. Salmo encontra Raabe e diz que ouviu a história de que seu pai foi embora e pede para acompanhá-la até a sua tenda. Jéssica fica olhando. Josué pergunta a Pedael se eles são tão bons soldados quanto são artistas. E diz que estava pensando em mandar os Pedael e seus filhos disfarçados a Ai. Ele pergunta se eles estão dispostos a pegar essa missão tão honrosa, mas tão perigosa. Pedael diz que é claro que sim, é uma honra servir a Israel. Caleb lembra que eles não podem perder o foco da missão. Salmo diz que não existe coisa mais sublime do que encontrar uma pessoa adequada para formar uma família. E Raabe fala, não há coisa mais triste do que ver uma família separada. Ele diz que nessas horas é bom ter por perto pessoas que realmente gostam da gente. Rola um clima entre eles e os dois se abraçam. Jéssica de longe chora. Ela se lembra da conversa que teve com Melquias e diz, Raabe vai vir. Pedael diz para Josué que o plano é brilhante, mas tem que ter mulheres no meio para que o disfarce tenha credibilidade. Ele propõe para Nisiá e Adélia. Mas o pai diz que elas só vão se ele for também. Bilá encontra Raabe chorando e pergunta se é por causa de Salmo. Ela diz que é por causa dele sim. Diz que o ama tanto que, sinceramente, desde o dia que beijou, não consegue parar de pensar nele. Milá diz que ela está apaixonada, então por que o choro? Raabe diz que não se sente digna dele. Mesmo com sua fé no Deus de Israel, ele não vai mudar o seu passado e ela vai ser sempre uma ex-prostituta. Milá fala que estava triste com a partida de Urias e fez uma oração para Deus e ele a ouviu. Agora ela está feliz e tranquila. E diz que se Deus nos permite falar com ele, é porque ele não nos vê como a gente se vê. Raabe diz que ela tem razão e ela nunca pensou que fosse ouvir isso de sua mãe e ela precisa de essa fé na vida dela e no passado dela. Salmo não para de pensar em Raabe, se lembra do beijo que deu quando fugiu de Jericó. Noemi ora e pede que Deus proteja-o onde ele estiver e traga ele de volta para casa. Na mesma hora que ele entra numa confusão porque Melina deu água para ele, os guardas começam a bater nos dois. Ele recebe uma força e começa a bater em todos os guardas, tenta fugir com Melina, mas ela é agarrada e ela pede que ele fuja. Ele sobe em cima do muro e diz que vai vir buscá-la, grita que a ama. Ela também diz que o ama e ele sai correndo por cima dos muros e os guardas gritando para pegar o hebreu. Durgal fica furioso com a fuga do hebreu. E o Suf diz que se a decisão dependesse dele, ele ainda estaria nas masmorras.
Camille diz que a decisão foi dele e mais um pouco eles teriam conseguido tudo. Yusuf diz que Melina estava na rua também contra a vontade dele e ajudou a distrair os guardas. Camille diz que o governador está acima de Yusuf e se ele continuar o desrespeitando, quem vai prestar serviço pesado é ele. Os dois começam a discutir e Dougal manda parar. Diz que é perda de tempo querer mostrar quem manda mais. E manda os dois se abraçarem. Eloy diz que não aguenta mais ser humilhado por Mara e que ela fica pior a cada dia. Yonah diz que realmente tem dia que nem ela aguenta, mas que ela é muito feliz ali. Eloy diz que ele não é feliz e que eles têm que arrumar uma tenda só para eles. Yonah diz, desculpa Eloy, mas eu não consigo imaginar morando em outro lugar. Eloy fala que ela pode imaginar, pois ali ele não fica mais, ele chegou no seu limite. Tobias diz que Samara amadureceu e que ela tem razão. Ele só ganhou sofrimento em falar a verdade. E que agora ele vai ser dissimulado. Vai dar para todos fingimento e hipocrisia. Vai ser um cordeirinho arrependido e vai fazer o bem para todos. Até para o responsável por tudo, Zaqueu. Samara diz que assinasse seu novo irmão e que ele pode contar com ela. O acampamento inteiro vai acreditar em sua transformação. E em breve ele terá a vingança que ele tanto deseja. Jéssica fala para Melquias que viu Salmo abraçando Raabe sem pudor em frente à sua tenda. Ela diz que nunca foi abraçada com tanta intensidade e se pudesse mataria Raabe com suas próprias mãos. Ele diz que ela não precisa sujar as mãos, ela pode fazer e não parecer que foi ela. Basta um pouquinho de ouro. Ela diz que ouro para ela não é problema e pergunta se Melquias contrataria o serviço daquela Raabe. Ele ri e pede que ela fale mais sobre isso. Tobias sai do quarto com Samara. Leia e Kemuel dizem que estavam preocupados. Ele diz que quer ter uma conversa com eles. Kemuel diz que entende a dor dele, mas não quer mais problemas. Chega de discussões. Leia diz que Kemuel tem razão. Ele pede perdão aos pais, diz que atacar Zaqueu só trouxe mais sofrimento. E ele está disposto a mudar o comportamento dele. Kemuel diz que é uma grata surpresa e que ele pode contar com o apoio dos pais. Leia diz que ele conte com isso. E Samara diz que deu uns conselhos para o irmão e parece que ele aceitou. Tobias abraça as duas e diz que Samara é a melhor irmã que ele poderia ter. Yana acorda e percebe que está em Gilgal. Ela se apavora e diz que vai embora. Darda diz que ela está sob sua responsabilidade e só vai sair quando estiver boa. Darda diz que ela delirou e chamou pelo nome de Aruna. Pergunta se ela a conhece. Ela diz que não conhece ninguém com esse nome e diz que a cabeça está toda embaralhada. Yusuf vai até Melina e diz que ficou sabendo que ela ajudou o hebreu a fugir. Pergunta se ela ficou com pena e diz que ali ninguém vai ter pena dela. Ele a chama de escrava e ela dá um maior tapa na cara dele. Ele agarra ela pelo braço e joga ela no chão. Depois ele pega água e joga na sua cara. E diz, parece que você precisa de um banho. Pena que escravo não tem esse direito. Ele ri e se retira. No chão, Melina diz, você ainda vai me pagar muito caro, Yusuf. Muito caro. Josué conversa com Aruna e diz que está feliz porque Pedael e seus filhos aceitaram a missão. Ela fica feliz e diz que Josué é um grande estrategista. Josué fala que antes deles serem artistas, são grandes guerreiros. E ele não quer que ninguém mais se machuque, pois ele se preocupa com cada um. Aruna fala que eles vão vencer em Ai como vencer em Jericó. Josué diz que com Deus no comando eles podem conseguir tudo. E que Deus é um pai muito bondoso, tanto que a colocou em seu caminho. Ele diz que seria mais difícil passar tudo sozinho sem ela do lado dele. E ri e se lembra da época que ela era muito impetuosa, mas diz que ela mudou. Amadureceu, se tornou uma mulher forte e sensata, sempre o apoiando. E pergunta o que ele faria sem ela, e os dois se beijam. Se inscreva no canal por gentileza e ative o sino das notificações. Seu like é minha alegria. Fiquem com Deus.